Olá pessoal, hoje aqui no nosso Música por Paroxítona, pela primeira vez vamos mostrar aqui um conjunto, uma banda lá do início dos anos 80, do Rock Brasil, que foi um movimento muito forte aqui no Brasil lá no começo da década de 80, e tiveram inúmeras bandas, que fizeram enorme sucesso e algumas delas ainda fazem. Só que hoje nós vamos mostrar aqui a banda RPM, ou Revoluções por Minuto. Essa banda aqui nós estamos comemorando os 35 anos do lançamento do primeiro álbum ao vivo da banda RPM, que é Rádio Pirata. Então, foi um álbum, foi um show que eles fizeram e deu aí origem a esse disco. Esse disco foi um dos discos mais vendidos de toda a história da nossa música lá na década de 80. Mais de quase 4 milhões de discos vendidos nessa época. Como eu disse, o rock brasileiro estava no seu auge, né, começando lá em 1981, 80, e o RPM começou lá em 1983. Acho que todo mundo deve conhecer aí o Paulo Ricardo, que é o vocalista, o baixista da banda. Ele conheceu o Luiz Schiavon, que é um tecladista. Tem aí ele tocava piano clássico. Se apaixonou por sintetizadores, lá no começo da década de 80, estava muito em moda isso. Eles se conheceram e começaram a conversar sobre a formação de uma banda. Então, os dois começaram. Paulo Ricardo foi para a Europa, morar na Europa. Ele era jornalista, tinha formação de jornalista, era ator. E ele fazia aí ele era correspondente de uma revista chamada Som 3, que era uma revista especializada em música. A partir daí ele trouxe algumas novidades, algumas coisas novas lá da Europa. E musicalmente o Luiz Schiavon tinha muito conhecimento. E aí resolveram montar a banda, que inicialmente se chamava 45 Rotações por Minuto. Aí resolveram tirar o 45 e mudar Rotações por Revoluções por Minuto. Era uma época também assim, estávamos saindo do regime militar, e as bandas colocavam nas suas letras muitos questionamentos a respeito da vida social política brasileira. E foi um estouro, tanto a banda RPM, que foi uma das maiores vendagens, como eu disse, do rock no Brasil na época. Eles começaram então em 83, em 1985, eles lançaram o primeiro disco. Eles convidaram então Fernando De Lucchi para ser o guitarrista da banda. E aí convidaram um menino também, um baterista muito bom, que chamava-se Júnior Moreno. Só que ele tinha apenas 15 anos de idade, começou a tocar na banda, só que não deu prosseguimento, porque ele era menor de idade, não pôde participar aí dos shows, aí das viagens aí da banda, e acabou saindo. Convidaram o Charles Gavin, que é o baterista do Titãs, ele era o ex-baterista do Ira. Ele foi para o RPM para substituir o Moreno, só que logo em seguida ele saiu, o Charles Gavin, e foi para o Titãs. E fez uma carreira aí brilhante lá nos Titãs, juntamente com aquela galera do Titãs. Entrou então o PA, o Paulo Antônio Pagni. Chamava-se o PA. E o PA ficou definitivamente na banda. Em 1985, teve um disco, que não é o foco aqui da nossa postagem, mas um ano anterior a esse disco de 86, foi lançado o disco Revoluções por Minuto. Inclusive, quando o PA entrou, o disco já estava sendo produzido. Tanto é
que lá na capa do disco não aparece o PA. Só aparece o Deluc, o Paulo Ricardo e o Schiavon. E foi um estrondoso sucesso. Essas músicas tocavam em todas as rádios. E nesse disco de 86, algumas dessas músicas do disco do ano anterior entrou aí no show. As composições, na sua maioria, eram do Paulo Ricardo e do Luiz Schiavon, como Revoluções por Minuto, Olhar 43, A Cruz e a Espada, que foram compostas por essa dupla. A música Alvorada Voraz, que é uma parceria do Schiavon, Paulo Ricardo e o PA, fez muito sucesso. Nós já estávamos aí na abertura política, mas a música era uma crítica ácida aí aos escândalos que tinham nos governos. Então, essa questão aí dos escândalos, das falcatruas e tal, não é uma coisa nova não. Então, tinha lá o caso Borel, o crime da mala, Coroa Brastel. Eu vou deixar aí o link das músicas, vocês vão prestar atenção que a letra das músicas tinha muito a ver com a questão social da época. Então, era o Paulo Ricardo e os outros dois, os outros três, sempre apontavam isso. Então nós já estávamos era transição, né? Nós já estávamos com o governo Sarney, nós saímos aí do governo militar e já estava lá. Teve a morte do Tancredo em 85, então eles aproveitaram também e colocaram toda essa questão de mudança aí da história social política brasileira. Então, essas músicas faziam parte lá do disco de 85, mas entraram nesse disco ao vivo. Fizeram também, pegaram algumas músicas também de outros compositores, músicas que já faziam sucesso ou resgataram outras músicas. Nesse disco, então, ao vivo, de 86, eles gravaram a música London, London belíssimamente. Essa música é uma música de Caetano Veloso, que ele fez lá no exílio em 71, falando um pouco da sua vida lá no exílio, lá em Londres. Que a música não era tão conhecida do grande público, até pela condição de que Caetano estava no exílio. Caetano gravou essa música lá em 71, e o RPM gravou também nesse disco, nesse show aqui. É uma música que depois tocou muito nas rádios. Outra música também desse disco, regravada, foi Flores Astrais. Flores Astrais é uma música do João Ricardo e foi feita também junto com o pai dele, o poeta, o pai dele, o João Apolinário. Essa música foi gravada pelos Secos e Molhados, que era um conjunto lá do início da década de 70, no qual Ney Matogrosso era o vocalista. Tem alguns discos deles assim que fizeram história dentro da nossa música, ainda toca muito. E o RPM aí resolveu gravar essa música Flores Astrais, uma belíssima música também, com uns arranjos assim também impecáveis do Luiz Schiavon. Gravaram também música Rádio Pirata, que era do outro disco, que dá nome a esse disco ao vivo. E no meio da música eles colocam lá um clássico lá do The Doors, lá do final da década de 60, né? Do Jim Morrison, que é o Light My Fire. É um clássico, é uma música que todo mundo conhece. Essa música é do Robbie Krieger, que é o guitarrista lá do The Doors. Então, eles tinham muita performance em palco, todos músicos excelentes, tanto o Deluc como o baterista o PA, o Luiz Schiavon, aí, o grande cabeça, e o sex symbol da época lá, que era o Paulo Ricardo, baixista, vocalista. Então, esse disco assim, foi assim, um grande sucesso. O RPM continuou depois. Depois desse disco, fez inúmeros shows. Eu mesmo assisti um show deles aqui em Sorocaba. Um show assim que lotado, muita gente. E eles viajaram o Brasil inteiro e venderam muito disco. Foi uma das bandas que mais vendeu disco no Brasil. Depois eles deram uma parada lá em 87. Depois ficaram um tempo, depois voltaram. Teve muitas idas e vindas aí do RPM.
Na época também tinha uma grande novidade, que era o show com o Raio Laser. Inclusive, o grande cantor, compositor aí, né? O compositor não, mas cantor Ney Matogrosso, que fazia toda a parte, produzia todo o show aí do RPM. Então, era um show assim, de luzes, de performático. Para a época era uma grande novidade. O disco também foi relançado em 1990, em CD. Em 1987 foi lançado um DVD, que também alcançou muito sucesso nacional. E eles pararam, na verdade, em 1987. Depois voltaram em 2008, eles tiveram alguns problemas de relacionamento e tal. Então a banda sempre voltava para tentar resgatar um pouco aí esses discos aí que eles fizeram na metade, vamos dizer assim, da década de 80. Infelizmente, o PA, baterista, faleceu em 2019 aos 61 anos. Também era um participante assim, muito importante dentro do RPM. Infelizmente ele faleceu. E até hoje o RPM ainda é tocado aí, é um ícone, é uma referência aí para os músicos. O Paulo Ricardo ainda está na estrada, ainda canta algumas músicas assim no solo, né? Somente ele. E ficou então aí essa história. Quem por acaso perdeu algum vídeo, quer ver algum vídeo antigo nosso aí lá no YouTube, é só entrar no vídeo atual ou entrar no YouTube, no nosso Música por Paroxítona, e clicar aqui no lado esquerdo de vocês, no nosso logo. A partir daí vai aparecer todos os vídeos postados anteriormente. E é só clicar aí no vídeo de seu interesse e ver o vídeo na íntegra. E depois, as músicas postadas, os vídeos, vocês vão poder clicar aí na setinha embaixo do lado direito de vocês, para que vocês possam ver os vídeos citados aí na postagem. Ok? Fica aqui então esse lembrete para todos que queiram ver os vídeos antigos aí no YouTube do nosso canal. Então, estamos postando aqui os 35 anos do lançamento desse disco aqui do RPM, Revoluções por Minuto, que foi lançado em 1986 e foi um recorde de vendas na época. Então, fica aqui a postagem, essa homenagem que a gente está fazendo aqui, talvez seja a primeira postagem nossa aqui do Rock Brasil. Nós voltaremos aqui com outras bandas, com outros sucessos, mas estamos aí mostrando aí um grande vendedor de discos, um grande conjunto que fez muita história dentro da nossa música e dentro do rock brasileiro. Então, são músicas muito bem feitas também, tanto a letra como os arranjos. Vocês vão poder ouvir, lembrar, e as pessoas mais jovens aí vão poder saber o que na verdade acontecia na época aí do rock brasileiro, que fez história e deixou muita saudade, principalmente aí para a minha geração. Grande abraço a todos e até a próxima.